início, tá? A nossa aula. Deixa eu vir aqui. A nossa aula de hoje, tá? Como eu mandei lá no grupo, é a aula sobre os sistemas lineares de escalonamento. É a aula 21 e 22. De escalonamento e classificação. Bom Então, dia. bom dia. Essa aula aqui, a gente vai começar ela hoje, tá? Mas nós só vamos terminar ela na sexta-feira. Então, hoje, particularmente hoje, tá? Vocês não vão ter atividade para fazer durante a aula, tá? Eu vou dar aula e hoje vocês não vão ter atividade para esse conteúdo de hoje, tá bom? Então, hoje vocês estão sus aí em matemática, mas em física vocês vão ter atividade. Então, em matemática a gente vai começar a aula hoje, mas a gente só vai terminar sexta-feira aqui, como eu planejei aqui, tá? Então, planejei para a gente finalizar essa aula sexta-feira. Então, o que eu vou ensinar para vocês não é isso aqui, tá? Deixa eu excluir isso aqui, porque isso aqui eu dei aula para o primeiro ano. Então, vamos lá. É o seguinte, a nossa aula de hoje, ela vai ser uma aula sobre sistemas de equações lineares, igual a gente viu semana passada, mas agora a gente vai ver um contexto diferente. Lembre-se, a gente viu na primeira aula sobre sistemas de equações que o sistema ele pode ser resolvido pelo método da adição, pelo método da substituição, e na última aula a gente viu o escalonamento do sistema. Hoje a gente vai ver a relação entre matrizes e sistemas de equações. Eu vou fazer alguns modelos simples hoje. Na sexta-feira a gente vai fazer os modelos difíceis, né, complexos, e aí vocês vão ter, digamos assim, um leque bem maior para resolver os sistemas de equações. Deixa eu só desligar minha câmera aqui para não ficar filmando eu, né? E aí vamos lá. Vamos para a aula de hoje. Então vamos pensar no seguinte. Primeira coisa que a gente tem que entender é como que nós relacionamos matrizes, que a gente estudou algumas aulas anteriores, tá? E aí, se vocês puderem perceber, assim, ficou meio assim, tipo, do nada a gente começou matrizes e do nada a matriz sumiu e a gente não teve, digamos assim, tempo de amadurecer as ideias de matrizes. É porque, na verdade, nós vamos relacionar matrizes com os sistemas, que é o que a gente está estudando agora. Então, a nossa ideia, a nossa técnica, inclusive, gente, para quem faz faculdade de exatas, tá? Seja matemática, física, química, engenharias de um modo geral, a gente trabalha bastante com a noção de matrizes e de sistemas. Então, a gente vai unir essas duas coisas. Então, basicamente é o seguinte, eu vou pegar um sistema bem simples, ó. Vamos pensar nesse sistema aqui, ó. X mais y igual a 3 e x menos y igual a, sei lá, menos 2. Então, gente, nós vamos representar as matrizes, tá? Existem três matrizes que a gente pode utilizar para representar aqui. Eu vou fazer aqui embaixo, tá bom? Existe uma matriz A, que nós vamos chamar de matriz dos coeficientes, tá bom? Ó, nós vamos olhar aqui, ó, para a variável x. Observem que os coeficientes de x, nesse caso aqui é o 1, porque é 1x, né? Então aqui nós temos um 1 para o x. Então a primeira coluna vai representar o x, a segunda coluna da minha matriz vai representar o y. No caso, 1 e aqui menos 1. Isso aqui é a matriz dos coeficientes do sistema. Então aqui é o x, tá? A primeira coluna. Segunda coluna é o y. Se você for analisar a linha, a primeira linha, ó, é a primeira equação, a segunda linha é a representação matricial da segunda equação. Uma outra matriz que a gente tem chama-se matriz das incógnitas, que é a matriz que vai representar aí as nossas variáveis. No caso, as variáveis do nosso sistema são as variáveis x e y, porque é um sistema de duas letras só, tá? E a última equação, a gente chama ela de equação não, última matriz, que é a matriz dos termos independentes, no caso 3 e o menos 2, tá bom? Termos independentes numa equação são os termos que não possuem incógnitas multiplicadas, tá? Ou seja, no caso dessas duas equações, os termos independentes é o 3 e o menos 2, porque não possui incógnita multiplicando eles, tá? Então, logo, eles são os termos independentes do nosso sistema, tá certo? Isso aqui, ó,
ela é uma representaçãozinha básica que nós não iremos utilizar, mas isso aqui é só termos de consciência de saber que eu expliquei essa parte para vocês, que é a gente pegar e separar a matriz dos coeficientes da equação, que são os números que multiplicam as variáveis x e y, a matriz das incógnitas, que são justamente as variáveis, e a matriz dos termos independentes, que é a matriz que envolve, então, os nossos termos que não possuem variáveis associadas a elas, tá? Então, vamos voltar aqui. E aí, o que nós vamos estar utilizando para a aula de hoje? Nós vamos usar essa outra ferramentinha aqui, ó. Também é matriz, tá? Porém, com uma abordagem um pouquinho diferente, que é essa abordagem aqui. Nós vamos pegar e nós vamos criar uma única matriz que representa esse sistema. Então, eu vou pegar aqui e vou reescrever a minha matriz, o meu sistema na forma matricial. Eu vou pegar aqui a primeira linha. Quem multiplica o x aqui é o 1. Quem multiplica o y aqui é o 1. E o termo independente o 3. Eu vou criar uma matriz só com todas as informações que aparecem no meu sistema. Na linha de baixo da equação, na segunda equação, nós temos 1, menos 1 e menos 2, tá? Essa matriz aqui é chamada de matriz ampliada, tá? Por que é uma matriz ampliada? Porque é uma matriz em que eu tenho as informações de coeficientes e de termos independentes ampliadas só. Do meu sistema. Então, a matriz ampliada, que eu escrevi errado aqui, deixa eu escrever aqui embaixo, ampliada. A matriz ampliada é uma matriz que vai trazer toda a informação do sistema, só com números, sem a variável. Disso vale ressaltar que a gente tem que sempre lembrar. Primeira coluna representa o x, segunda coluna representa o y. Por acaso, né? Se por acaso nós tivermos um sistema com mais equações, com mais informações para resolver, como por exemplo um sistema com 3 variáveis aqui, ó, vamos pegar assim, ó, 2x mais 2y menos z igual a menos 4, 2x menos 3y menos z igual a menos 1, vou colocar aqui, sei lá, 1,5x mais 3 sobre 2y mais raiz quadrada de 2z igual a 0. Vamos ver o que acontece se eu for representar a minha matriz nesse formato aqui. Gente, a mesma coisa, ó, eu venho aqui, crio a minha matriz, primeira linha, ó, o coeficiente de x é 1, o coeficiente do y é 2, o do z aqui é menos 1 e o termo independente menos 4, tá? Aí eu venho aqui, fecho a minha matriz e completo com as outras informações. Ó. Aqui, 8, menos 3, menos 1 e menos 1. Aí eu venho aqui e escrevo ele. Ó. 8, menos 3, menos 1 e menos 1. Na linha de baixo eu coloquei valores meio que aleatórios. Ó. Coloquei aqui 1,5 para que vocês entendam que mesmo que apareça número decimal aqui, eu posso colocar ele. Se aparecer fração, eu também posso colocar a fração. Tá? Lembre-se que 3 sobre 2 é 1,5 também, mas isso aqui está na forma de fração. E posso colocar aqui também raiz quadrada, sem problema nenhum. E além disso, se aparecer zero, eu coloco zero, tá? Então, isso que eu estou mostrando para vocês é como que eu faço uma matriz que representa o sistema de equações lineares, aqueles mesmos sistemas que nós resolvemos e que vocês tiveram como atividade na semana passada. Como que faz isso? Então, é assim, eu observo todos os números que aparecem no meu sistema, nas equações, e monto uma matriz que usa esses números aqui, sem levar em consideração, claro, as variáveis. Aí vamos retomar aqui um ponto importante. Ó. Primeira coluna representa o x, segunda coluna representa o y e terceira coluna representa o númerozinho z, tá? Bom, aí nós vamos chegar num ponto muito importante. Como que resolve esse trem, né? Como que a gente aplica as propriedades de matrizes para resolver esse tipo de sistema? A gente vai começar, claro, com exemplos bem simples, tá? Desse modelinho aqui.
de matriz de sistemas 2x2, tá? Vamos pegar aqui na internet, pronto. Olha só para a gente pegar aqui alguns que façam sentido, né? Exercícios de sistemas 2, vou colocar aqui 2x2, só para a gente aprender primeiro de duas equações. Ó. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Ó, então, vamos lá em cima, a gente vai lendo aqui e resolvendo. Olha só. Então, a primeira questão diz o seguinte, ó. Uma prova de múltipla escolha com 60 questões foi corrigida da seguinte forma. O aluno ganhava 5 pontos por questão que acertava e 1 ponto, e perdia 1 ponto por questão que errava, ou deixava em branco. Se um aluno totalizou 210 pontos, qual o número de questões que ele acertou? Então, são 60 questões. Então, se a gente disser para essa questão aqui, deixa eu abrir aqui do lado, e aí nós vamos discutir aqui como que isso aqui é feito. Olha só. Então, vamos pensar assim. Se o aluno, se nós chamarmos de X, né, o número de acertos, e chamar de Y o número de erros, vai ficar assim, ó. X é os acertos, só para a gente entender aqui a lógica, tá? X é os acertos e Y são os erros ou em branco, tá? Ou deixar em branco também conta como erro, tá? Então, essa é a informação aqui que nós temos para a variável. Observe que a questão não fala isso, só é a gente que vai resolver, não, o aluno que vai resolver é que precisa indicar isso daí na hora da resolução. X é acertos e Y são os erros ou números em brancos. Bom, é um total de 60 questões. Ó. Deixa eu logo pegar aqui. Ó. Então, isso significa dizer que o número de acertos mais erros tem que ser quanto? 60, que é o número total. Vamos anotar aqui nosso sisteminha, que é o número total. X mais Y é igual a 60. E além disso, ó, a pontuação dele foi de quantos pontos? Foi 5 vezes o número de acertos menos os números de erros. Logo, isso aqui tem que dar 210, porque a informação do texto diz para a gente que o valor é 210. Agora, o que eu vou fazer? Para eu não... para não ocupar muito espaço aqui, nós vamos usar como base o que está aqui, esse sistema aqui, e nós vamos montar a matriz a partir daí. Então, como que eu monto a matriz? Ó, eu observo o sistema, eu não vou resolver dessa forma que ele está resolvendo aqui. Claro, a gente pode e deve resolver sistemas simples desse formato aqui, ou por substituição por adição. Aqui é por adição, tá, gente? Por adição. Vou resolver rapidão aqui para vocês verem. Ó. Se a gente tiver esse tipo de sistema, façam isso aqui, ó. X mais Y igual a 60 e 5x menos y igual a 210, não vão resolver sistemas pequenos assim, simples, usando ferramentas complexas, tá? É só você aplicar a adição aqui, ó. Se você fizer a adição, 5 mais x dá 6x, y menos y dá 0, 60 mais 210, 270. Aí passa o 6 dividindo, 270 dividido para 6, vou pegar a calculadora aqui. Olha só, 270 dividido para 6 dá 45. Então você já vê aqui o resultado do x, que é 45, que é esse mesmo daqui. Para saber o y, substitui aqui numa dessas equações, e aí nós obteremos o quê? Que y é igual a 60 menos x, ó, passa o x para o outro lado subtraindo, então o y é 60 menos 45, logo o y é 15. Isso significa dizer que esse rapaz, ele acertou 45 questões e errou ou deixou em branco 15 questões, tá? E aí ele teve uma pontuação de 210 pontos. Então isso aqui é importante para que nós entendamos, tá? Para que a gente venha entender o conceito da nossa questão. Nesses casos, resolve-se assim porque é mais fácil. Aí a primeira pergunta seria assim, professor, então já que tem que resolver assim porque é mais fácil, por que a gente vai aprender outro método? Porque se as equações, gente, forem muito grandes, 2x2, 3x3, 4x4, 3x3 em diante, né? 2x2 é simples. Não é tão legal você resolver utilizando esses métodos de adição, de subtração, de substituição. Não é muito interessante. Então, aí a gente aplica o método do escalonamento de matrizes, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, vamos lá.
gente vai pegar essa matriz, esse sistema e transformar numa matriz. Ó. Então, transformando aí numa matriz, o nosso sisteminha vai ficar assim, ó. 1, 1, 60. E embaixo vai ficar 5, porque é 5 que está multiplicando o x, menos 1, porque o y aqui é negativo, e 210, que é o termo independente, tá bom? Aqui vale ressaltar que é assim, ó, x, y, não sem variável. Pessoal, todo mundo entendeu esse processo aqui, como que chega nessa matriz? Ou ficou alguma dúvida? Agora eu entendi, velho. Entendeu, né? Você vê os números, você vê o número que está aqui, e aí monta uma matriz a partir desses números aqui. Aí, só para ficar claro, sistemas pequenininhos assim não resolvam por esse método que eu estou ensinando. Resolvam sempre pelo método da adição ou da substituição, porque como vocês viram, é rapidão você chega no resultado. Porém, quando vocês forem fazer lá na Plural, no caderno de exercícios, né, ou nos exercícios da Bienal, são sistemas um pouco mais difíceis de resolverem. Então, aí vocês vão aplicar esse método que eu vou ensinar para vocês agora. Então, a gente vai fazer agora um exemplo bem simples, tá? Lembre-se que na aula passada a gente aprendeu a fazer o escalonamento do sistema. Então, o que a gente fazia? O processo era zerar esse númerozinho que está aqui, ó. Porque, vejam comigo. Se eu zero esse valorzinho daqui, ó, esse 5, que seria o nosso x, só vai sobrar quem? O y. Então, qual que é o processo de zerar aqui? O processo, eu vou escrever a fórmula aqui, ó. A gente pega a linha 2 e nós vamos trocar ela pelo quê? Pela própria linha 2, tá? Menos 5 vezes a linha 1. Como assim? Eu vou pegar a minha linha 1 e vou multiplicar por 5. Ó. Se eu multiplicar ela por 5, vai ficar 5, né? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. E 60 vezes 1, 300. Então, essas são as informações que eu vou utilizar para resolver o meu cálculo. Então, essa minha equaçãozinha aqui vai se transformar nessa daqui, ó. Vamos lá. Primeira linha, a gente não mexeu nela, então a gente vai repetir. E agora, aí a gente aplica essa fórmula. Multiplica a primeira por 5 e depois subtrai, ó. Então, vamos lá. Eu vou pegar 5 e subtrair desse que está em vermelho, porque é a regra que eu estou utilizando para zerar o 5, ó. 5 menos 5, 0. Agora, menos 1 menos 5 vai dar menos 6, tá? E 5 menos 5, quando eu multiplicar por 60 vai dar 300, né? Menos 300, aí eu faço subtração, ó, 210 menos 300, que vai dar menos 90, tá? Bom, agora a gente já simplificou o nosso cálculo. Próximo processo é fazer o quê? Transformar isso daqui, ó, no 1, igual tá aqui, que tem um 1 aqui, ó. Então, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar a linha 2 e nós vamos transformar ela na linha 2, só que agora dividido por menos 6. Por que por menos 6, né? Primeiro, o menos é porque eu preciso mudar o sinal, então menos com menos vai dar mais, e quando eu fizer 6 dividido para 6, vai dar 1. E vocês vão entender já já por que vai dar 1, tá? Por que tem que dar 1? Então vamos para o nosso processo final. Novamente, linha 1 ela não é alterada, ela não é mexida, tá? É só a gente substituir aqui esse processo e agora fazer a divisão. 0 dividido para 6 dá 0. Professor, mas tem o menos. Lembre-se, o 0 é o único número que não precisa de sinal. Menos com menos dá mais, e 6 dividido para 6 dá 1. Agora 90, ó, menos com menos dá mais, aí 90 dividido para 6, vamos pegar aqui a calculadora que eu fechei. Vamos lá. 90 dividido para 6 dá 15, tá? Então, aqui é 15. Lembrem-se do seguinte, aqui, ó, nós pegamos esse sisteminha aqui, né? E transformamos nessa matriz aqui que vocês estão vendo. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa matriz e nós vamos transformar no sistema.
Por quê? Porque a gente já simplificou uma das equações, ó. Observem que na primeira equação ficou assim, ó. X mais y igual a 60, não mudou nada na primeira equação, mas a de baixo, ó, se você observar, ó, o x ele desapareceu. Fica só y igual a 15. E aí, depois que eu simplifiquei ela, ó, que eu descobri que o y vale 15, eu venho aqui e substituo na primeira. Então, x mais o y, que vale 15, é igual a 60. Então, se você observar, passa o 15 subtraindo, 60 menos 15, 45. Então, nesse processo agora, nós podemos obter a solução fazendo a simplificação da minha matriz, do processo matricial. Não mais pelo processo do cálculo do sistema em si, mas sim usando como base uma matriz. Deu para entender o processo? Sim, agora eu entendi. Agora ficou bem claro para mim. Tá? Então, vamos fazer mais exemplos para ficar mais claro essa ideia. Lembrando para vocês que hoje, em particular, nós não vamos ter essa atividade da natural, porque eu vou deixar para passar ela somente na sexta-feira, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui interessante. Deixa eu ver aqui. Se já ver aqui a resposta para ver quais são. Essa daqui é legal. Essa aqui é legal porque ela é um pouco mais difícil, tá? Que é questão 3, tá? Ela é um pouco mais complexa. Vamos ver o que ela diz. Ó, um pacote tem 48 balas, algumas de hortelã e as demais de laranja. Se a terça parte correspondente ao dobro do número de balas de hortelã, ou seja, 2 terços, né? O dobro da terça parte. Então, a terça parte do dobro. Então, o dobro é 2 e a terça parte é 3. Então, 2 terços da bala de hortelã excede a metade da de laranja em 4 unidades. Determine o número de balas. Então, metade dividido por 2. Então, vejam só. Então, ele diz o seguinte, ó. A terça parte do dobro de hortelã, sendo que hortelã vai ser chamado de X, é igual, né? Ele excede em 4 unidades a metade do número de balas de laranja. Só que a gente sabe que as balas de laranja mais hortelã tem que dar 48, porque essa é a informação que traz no livro. A interpretação em si, tá, gente, é importante, mas o meu foco aqui não é mostrar para vocês as interpretações. O meu foco é mostrar para vocês como que a gente resolve através de matrizes, tá? Então, esse é o foco que eu quero trazer nessa aula. Então, o que a gente tem que fazer aqui primeiro? Tá? Antes de nós montarmos a matriz aqui, nós precisamos arrumar o nosso sistema. Então, quando aparecer um sistema nesse formato aqui, primeira coisa que a gente vai fazer, ó, na primeira equação que tem aqui essa fração, nós vamos simplificar ela, tá? Vou ensinar uma técnica aqui lá da Índia para vocês, direto da Austrália, para vocês aprenderem aqui como que a gente simplifica a nossa fração. A ideia é a seguinte: nós vamos pegar essa fração aqui, desculpa, né, essa multiplicação, essa fração, vamos multiplicar por 6. Por quê? Tá vendo que aqui eu tenho o denominador 3 e aqui eu tenho o denominador 2? O MMC entre 3 e 2 é 6. Se nós multiplicarmos por 6, eu consigo cancelar as duas frações. Então, se nós fizermos isso, o nosso cálculo ficará assim, ó. 6 vezes 2 dá 12. 12 dividido para 3 dá 4. Então, fica 4x igual, ó, 6 vezes y é 6y. 6 dividido para 2, 3y. Mais 4 vezes 6, 24. Se eu multiplicar pelo MMC, eu consigo tirar as frações, e aí o meu cálculo fica muito mais fácil, tá? Então, ensinei uma técnica para vocês aí lá da Irlanda, para vocês entenderem como que faz o processo aí. Bom, próximo passo, nós passarmos, ó, o y para esse lado de cá, porque lembre-se que é x mais y igual a alguma coisa, sempre, tá? Então, fica, ó, 4x menos, né? Menos 3y igual a 24. E embaixo, x mais y igual a 48. Então, o que nós fizemos aqui? Nós usamos um processo aqui para simplificar as frações antes de
aplicar na matriz. A primeira pergunta que eu quero, né? O primeiro pergunta, nada a ver pergunta. O primeiro questionamento que eu quero fazer para vocês, tá? Para vocês refletirem é o seguinte: dá para resolver, gente, tá? Aplicando frações, dá. Mas sempre reflitam, com frações tudo fica mais difícil, né? Tudo fica um pouco mais chato de ser feito. Por isso que eu primeiro simplifiquei essas frações, né? Multiplicando aqui pelo MMC. Não é valor qualquer, é o MMC, tá bom? É o MMC. E aí eu simplifico as frações e transformo no sistema comum. Agora o que a gente vai fazer? Vamos montar a matriz que representa esse sistema. Então, se você observar, a matriz que vai representar esse sistema aqui é a matriz, ó. No X aqui eu tenho 4, no Y eu tenho menos 3 e no termo independente 24. Na parte de baixo temos 1, 1 e 48. Então, esse aqui é o nosso sisteminha. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é uma técnica que a gente não viu ainda, que é essa questão interessante, que vai trazer essa possibilidade. Qual que é essa possibilidade? Nós vamos inverter as nossas linhas. Como assim? Eu posso, tá, gente, colocar, por exemplo, essa equação que é a primeira equação, eu posso colocar ela aqui embaixo. Tá? Eu posso colocar 2 em cima e a 1 embaixo. Ou seja, eu posso pegar a linha 1 e trocar com a linha 2, tá? Então, a gente chama isso de permutação. Eu estou permutando as linhas, eu inverto elas na ordem para que o meu sistema fique mais fácil de se resolver. Então, vejam que se eu troco a ordem, né, se eu faço a permutação aqui, fica 1, 48, tá bom? E embaixo fica 4, menos 3 e 48. Opa, 24. Então, perceba que eu só estou permutando as duas linhas, eu só estou trocando a ordem das duas linhas para obter uma nova matriz. E essa matriz é simplesmente eu pegar a linha 1 aqui, ó, e colocar aqui embaixo, e a linha 2 eu coloco aqui em cima. E aí eu já obtenho a minha matriz simplificada. Por quê? Que é sempre legal, não que isso seja sempre necessário, mas é sempre mais fácil se esse primeiro número aqui for o 1. Se não tiver como trocar, porque o outro número não é 1, por exemplo, a gente poderia ter dividido todo mundo por 4. Por que eu não dividi todo mundo por 4? Simples, porque aqui tem um menos 3, tá? Então, se eu dividir por 4, isso aqui vai dar uma fração, aí fica um pouco mais chatinho de calcular. Não que isso seja difícil, mas, como mencionado mais uma vez, fica mais chatinho de fazer o cálculo, tá? Então, vamos lá. Próximo passo agora é nós fazermos a simplificação. Como que a gente vai simplificar aqui? A simplificação ela é feita quando a gente pega a nossa equação e transforma esse carinha aqui em zero. Semelhante ao que foi feito aqui, ó. O 5 aqui virou zero nessa outra aqui. Então, nós vamos transformar esse 4 no zero. Para isso, nós vamos fazer o quê? Ó? A linha 2 ela vai ser trocada pela linha 2, menos, ó. Como aqui está positivo, aqui vai vir menos. E aqui é um 4. Então, ó, eu vou pegar e vou multiplicar a linha anterior, a linha 1, por 4. Se eu multiplico essa linha por 4, ó, vai surgir esses valores aqui, ó. 4, 4, 4 vezes 48, ó. Vamos ver aqui, ó. 4 vezes 48 dá 192. Então, aqui é 192 aqui, ó. Multiplicando 4 vezes 48. Isso que está de vermelho aqui é o que nós vamos calcular, tá? O que está de preto aqui, nós vamos repetir aqui embaixo, ó. Nós vamos repetir aqui. 1, 1 e 48. Nessa linha aqui a gente não mexe mais. A gente só vai mexer na linha de baixo. Então, quando eu fizer o cálculo, eu vou pegar a linha 2, essa linha, e eu vou subtrair dessa de cima, que está multiplicada por 4 já, ó. Então, a gente primeiro multiplica, depois subtrai. Primeiro nós multiplicamos por 4, agora nós vamos subtrair, ó. 4 menos 4, 0. Então, a gente já chegou no nosso objetivo, que é zerar esse carinha aqui. Menos 4, menos 3, menos, né? Que tem o menos 4, fica menos 7. E 24 menos 192, eu não faço a mínima ideia de quanto que vai dar. Vamos fazer aqui, né? 24 menos 192. Vai dar menos 168. Bom, próximo passo aqui de simplificação é o quê? É nós transformarmos agora, ó, esse daqui
Esse aqui nós temos que transformar em 1. Qual que é o processo? O processo é o mesmo do que vocês viram no item anterior, né? No exemplo anterior. Nós vamos pegar essa linha e nós vamos dividir por menos 7. Menos porque aqui está negativo, então menos com menos vai dar mais. E eu vou dividir por 7 porque esse valorzinho aqui é o 7. Observem, ó. A gente multiplica por 4 porque aqui é 4, tá? E aqui nós vamos dividir por 7 porque aqui é 7. Então, esse aqui já é uma dica para vocês perceberem que não é... A gente não adivinha o valor correto, tá? A gente vai olhar para o valor que está aqui e vai usar ele. Simplesmente assim. Então, é só isso mesmo que a gente tem que observar. Bom, como resultado, nós vamos obter a seguinte matriz. Ó. Primeira, como sempre, estamos repetindo aqui, a gente não faz o cálculo com ela. E agora a gente vai dividir essa linha por 7. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Menos com menos dá mais. 7 dividido por 7, 1. Menos com menos dá mais. 168. Esse daqui dividido para 7 vai dar 24, tá? Lá estava menos 24 por causa do sinal, mas aqui, ó, menos com menos dá mais. 168 dividido para 7, 24. Agora, ó, nós podemos voltar aqui, deixa eu limpar aqui esse lado esquerdo, para eu poder escrever a resposta aqui. Olha só. Vamos escrever nossa resposta. E como resposta, a gente vai obter o seguinte sistema. Ó. Na primeira linha é x mais y mais 48. Ó. X mais y igual, né, na verdade, 48. E na outra linha aqui embaixo vai ser só o y, porque o x aqui deu 0. Ó. Y igual a 24. Nesse caso aqui, ó, observe que a gente já tem o valor do y. Agora só falta encontrar o valor de x. Então, o x nesse contexto vai ser 48 menos os 24 do y, que vai dar também 24. Entenderam, pessoal? Processo? Sim. Sim, graças a Deus. Lembre-se, tá? Sim, Lembre-se muito assim. bem, mas não entendi. Sim. Lembre-se o seguinte, nesses exemplos que eu estou citando para vocês, é mais fácil resolver, tá? Por método da adição, é mais fácil e menos perigoso errar, porque são duas equações e duas variáveis, duas incógnitas. Mas caso vocês tenham que, né, aplicar em sistemas maiores, esse método aqui vai ser bastante útil e a gente vai ver isso na próxima aula, tá? E aí vocês vão observar, o x deu 24, y deu 24, vai ter uns outros sistemas aqui. Eu vou deixar só um exemplo aqui para vocês fazerem, que vai ser esse exemplo aqui, ó. Eu vou mandar já a resposta para vocês, mas eu quero que vocês façam a aplicação do teorema, tá? Esse daqui, ó, para calcular. Eu quero que vocês cheguem nesse mesmo resultado. O x igual a 32, e o x igual a 46 e o y igual a 32, tá? Quero que vocês resolvam essa conta utilizando isso aqui e me mandem lá no WhatsApp, tá? Lá no grupo. Eu vou mandar aqui para vocês agora. Ué, não é essa foto que eu quero mandar para vocês, não, peraí. Foto errada. Essa foto aqui é minha foto do YouTube. Então vamos lá, ó. Essa daqui, tá, gente? Respondam com matrizes e me enviem no privado. Ok? Essa atividade. Então, a aula de hoje está encerrada, pessoal. Só não saiam agora para poder fazer a chamada aí, tá? Vou botar aqui. Deixa eu parar de gravar para não ficar gravando a cara de vocês.